incentivar você a sair do sedentarismo, praticar atividade física, qualquer que seja a modalidade, né? Faz parte da nossa rotina aqui do Viver Bem, praticamente em todos os programas. A gente fala sobre a importância de você manter seu corpo em movimento. E hoje a gente convidou o cardiologista, o Dr. Felipe Rego. Vamos falar sobre os riscos do sedentarismo para a sua saúde. Para quem ainda não se conscientizou da importância de praticar exercício com regularidade, fique atento a essa entrevista, que a gente vai bater um papo super legal e bem esclarecedor com o Dr. Felipe. Bom dia, Dr. Felipe. Bem-vindo aqui ao Viver Bem mais uma vez. Dr. Felipe, por que é importante as pessoas deixarem o sedentarismo de lado? Porque ele compromete tanto a nossa saúde. O sedentarismo é um fator de risco para diversas patologias, como a doença coronariana, etc. Quando você faz uma atividade física maior que 150 minutos por semana, você deixa de ter esse fator de risco e a partir daí começa a ter os benefícios da atividade física ou do exercício físico praticado de forma regular. Vocês falam atividade física, exercício físico, tem diferença nisso? Tem. A atividade física é qualquer atividade que você execute que você aumente seu gasto calórico. Subir a escada do prédio, lavar a roupa, varrer a casa, certo? São atividades físicas. O exercício físico é atividade física programada, onde você se prepara para executar aquela atividade física, normalmente com supervisão de um professor ou não, mas é uma coisa programada. Quais são os benefícios, né, que essa prática de atividade física, do exercício físico traz para a saúde, né, em relação à saúde do coração, principalmente? Com a perda, com a diminuição do peso, nós temos o melhor controle da hipertensão, do diabetes, que é o açúcar no sangue, e do colesterol. Com a atividade física, ela aumenta também a endorfina circulante. Inclusive, nós conhecemos pessoas que são viciadas em corrida por conta justamente dessa endorfina. Ela melhora a qualidade do sono, reduz índices de depressão e de ansiedade. E por benefícios secundários, a atividade física também diminui a incidência de demência, de câncer de cólon e mama e outras coisas que estão sendo pesquisadas, mas é isso que nós temos evidência científica hoje. Aí a gente escuta, né, tantos benefícios, tanta coisa boa, e fica se perguntando por que você que está em casa ainda não aderiu a esse exercício físico, a essa rotina que faz tão bem. Queria falar, doutor Felipe, agora, quem está em casa, vou começar segunda-feira, vou começar a correr, vou para a academia, mas é importante também uma avaliação antes, né? Isso. Existe a recomendação de todos, independente da idade, de realizar essa avaliação pré-participação em atividade física. O que é que consta nessa avaliação? Normalmente é uma consulta médica e um eletrocardiograma, certo? Em algumas situações, nós solicitamos também teste ergométrico, ecocardiograma e outros exames, mas são situações especiais onde a gente vai tentar buscar fatores de risco que possam levar a pessoa a ter prejuízo da atividade física naquela situação da pessoa. Mas, habitualmente, uma consulta e um eletrocardiograma, principalmente para pessoas jovens, já é suficiente. O que é que o eletro pode indicar? Um jovem, por exemplo, vai começar a praticar corrida e ele faz um eletrocardiograma e o eletrocardiograma acende o sinal vermelho. O que é que pode ser? O que é que o eletro indica, né? Eu acho um exame tão simples. É muito simples, né? Mas é um exame que, se ele dá alterado no sentido de algumas patologias e existe a identificação dessa patologia, a gente diminui inclusive o risco de morte súbita, né? Em jovens abaixo de 30 anos, a causa mais comum de morte súbita durante a prática de esforço da atividade física é a miocardiopatia hipertrófica. Então, essa condição é facilmente identificada pelo eletrocardiograma. A gente vê, né? Quando tem um caso de morte súbita, todo mundo fica sabendo, mas assim, os riscos são bem maiores de quem não faz nada, né? Do que quem faz e ter a morte súbita. Sim, a maioria das mortes súbitas realmente é de origem coronariana, onde a pessoa vai acumulando os fatores de risco, hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, história familiar, e como nenhum desses fatores de risco dói nem sangra, a pessoa vai acumulando eles e às vezes pode acontecer de ter um evento mais grave, sim. Mas quando você faz atividade física, você está prevenindo, né, está diminuindo a sua chance de ter problemas. Vai ter a morte súbita quem já tem alguma doença instalada e apresenta esse evento.
A hereditariedade tem influência nisso, nessa questão da morte súbita? Eu falo isso porque uma amiga que corre, o irmão morreu, né, com morte súbita durante uma corrida e um primo também durante o jogo de futebol. E ela foi correr agora no Rio de Janeiro e todo mundo com muito medo, os familiares pedindo para ela não ir, mesmo ela tendo todo esse acompanhamento, mas correu, foi lá e deu tudo certo. Mas assim, essa questão da hereditariedade também tem uma influência? Se você tem algum caso na família, é importante você ter um controle maior e pesquisar? Se a morte súbita acontecer no seu familiar acima de 40, 50 anos, como eu disse, a maior probabilidade é que tenha sido de origem coronariana. Então você tem que cuidar de combater os fatores de risco, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo. Se aconteceu numa pessoa de idade mais jovem, a avaliação também irá detectar existem outras condições que a pessoa pode apresentar para ter uma morte súbita, coronária anômala, algumas doenças que causam arritmias graves, não é? Mas se você está aí com acompanhamento com o seu cardiologista, ele já vai saber disso antes, né? Sim, a informação está disponível e você vai ter um cuidado maior a respeito daquilo. Doutor Felipe, temos várias perguntas aqui que foram enviadas pelos telespectadores. Vamos aproveitar ver se dá tempo de responder todas. O Pedro, ele quer saber se exercícios semanais, só uma vez por semana, pode reverter os danos do sedentarismo ao coração. A atividade física praticada de forma regular tem toda a chance de reverter os danos do sedentarismo, mas uma vez por semana talvez seja pouco. Geralmente tem aqueles homens, né, que jogam aquele futebol no final de semana. Adianta ou não? Tem que fazer um complemento durante a semana? Se a gente for olhar para o conceito de sedentarismo, é quando a pessoa faz menos de 150 minutos de atividade física por semana. Então, 1 hora por semana, a pessoa não deixa de ser sedentário, né? E a partir de 150 minutos, você começa a ter um benefício maior. Então, é interessante que a pessoa não faça só essa atividade de 1 hora por semana. Essa questão do futebol na semana, só no final de semana, pode ser mais arriscado para o atleta que não está condicionado e naquela partida de futebol ele termina se esforçando mais do que seu corpo está preparado. Isso é arriscado ou não? Se a pessoa só faz aquele esforço físico, né, e não faz mais nada durante a semana, habitualmente essa pessoa não vai ter um condicionamento físico adequado para aquele tipo de esforço, né? Mas se a pessoa já está fazendo uma corrida, uma caminhada, não há problema nenhum de jogar o seu futebol numa intensidade até maior, desde que tenha sido avaliado de uma forma segura. Vitória Barros, ela quer saber se quem tem sopro ou arritmia cardíaca pode praticar esportes. Normalmente os sopros são condições cardiológicas benignas, né? A maioria. Nós fazemos essa investigação através do ecocardiograma e determinamos qual é o risco da pessoa de ter alguma coisa. E a arritmia também é a mesma coisa, a maioria são de fundo benigno. Quem teve infarto pode treinar depois disso? Pode e deve. Existe evidência científica que a prática de exercício físico no pós-infarto melhora a qualidade de vida, melhora a sobrevida desses pacientes. Obviamente, dependendo da situação, a pessoa tem que ter um acompanhamento mais de perto, mas sim. Uma dúvida aqui do Fernando Luiz, lá de Maceió. Ele quer saber se sentir dor no peito e falta de ar após a prática de esportes é normal. Não é normal, né? Eventualmente, isso aí pode ser um sinal de obstrução nas artérias coronárias, mas habitualmente, principalmente na pessoa jovem, está relacionado com o pouco condicionamento físico, né, e uma adaptação não ideal àquele esforço físico. Como identificar, doutor Felipe? Eu falo isso porque eu corro também, várias vezes eu estou correndo, ai meu Deus, acho que estou passando mal. Mas assim, como identificar, como diferenciar, sabe? Não, eu tenho que diminuir o ritmo ou aquilo ali é meu corpo pedindo para parar, pode ser algum problema? É muito individual isso daí, você ter essa percepção do que está lhe fazendo mal ou não. Se você está fazendo um esforço físico que é o seu habitual, tranquilo. Mas se você começa a forçar mais e começa a ter alguma coisa diferente, é prudente diminuir. O que seria esse diferente? Nossa, se a gente vai falar aqui, as pessoas vão começar a sentir na rua, mas assim, tontura, o que pode indicar que você está passando mal, que você tem que parar? Você sente algum mal-estar, alguma coisa, se você estiver fazendo um esforço físico além do que você faz habitualmente, é prudente observar e diminuir. Certo.
Doutor Felipe, aproveitar que o senhor está aqui, a gente está na Copa aí, né? Já começaram os jogos e tem muita gente que fica nervoso durante a partida de futebol. Pode comprometer a saúde do coração? A gente conhece, sabe de casos aí de pessoas que durante o jogo ficou tão nervoso que teve um infarto. É possível mesmo isso? A ocorrência do infarto agudo do miocárdio tem alguns fatores que precipitam essa condição. E o excesso de adrenalina circulante, numa emoção muito forte, pode levar a isso, certo? Então, é interessante que as pessoas, não só para os jogos da Copa, né, mas para a vida das pessoas, que elas se cuidem para diminuir a chance de ter uma obstrução e essa obstrução causar algum prejuízo. E assim, se a pessoa costuma ficar nervosa, é bom, deixa a TV lá, vai passear um pouquinho, não vale a pena comprometer a saúde aí por causa do jogo, né, doutor Felipe? Se a pessoa não se sente bem, não consegue lidar com aquela situação de estresse, não vai passar mal por conta do jogo. Né? Ótimo, muito obrigada, doutor Felipe. Nosso tempo é curto, mas eu queria agradecer muito sua presença aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço. Obrigado. E volte sempre. Obrigado. O Viver Bem de hoje fica por aqui. Obrigada mais uma vez. Sigam aí os conselhos do doutor Felipe Rego, coloquem em prática, né, esses conselhos, sigam uma rotina de movimento, deixe o sedentarismo de lado, porque você merece viver bem, merece envelhecer com muita saúde, viver muitos anos. E no próximo sábado a gente se encontra mais uma vez aqui na Band, 9 horas da manhã. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.